Olá, galera que gosta e acompanha o futebol goiano. Um forte abraço para todos vocês. Uma saudação especial para esmeraldinos e colorados que hoje se enfrentam pela primeira vez. Os seus times se enfrentam pela primeira vez nessa temporada de 2020. Aliás, também este é o primeiro clássico desde que eu coloquei o canal no ar. E, sem dúvida, Goiás e Vila Nova sempre é um jogo especial, né? Muito se questiona. Eu acho que eu vejo esse questionamento muito mais em tom de provocação do que de realmente uma coisa pertinente, de que o Goiás e Vila ainda é clássico. Claro que é, né? Basta ver o quanto cada um quer ganhar do outro, o quanto é importante para cada um ganhar do outro. Às vezes até pelo lado dos esmeraldinos, o Vila não é clássico. Claro que é, hoje o torcedor do Goiás está tudo ligado, tá todo mundo ligado, tá todo mundo ansioso pelo jogo, assim como isso acontece também com o Colorado. Então, para mim isso aí não é tema de dúvida. Vila Nova e Goiás é sim o grande clássico do nosso estado ainda, devido à rivalidade das torcidas. Porque um clássico não é definido apenas pelo parâmetro técnico. Muitas vezes você tem uma equipe de um estado e outra de outro, que quase sempre tem um parâmetro técnico parecido, e nem por isso é um clássico. Então nós temos grandes clássicos aqui na nossa cidade. Vila e Goiás é um grande clássico, Atlético e Vila é um grande clássico, Goiás e Atlético, né, também é um grande clássico. Então, são patrimônios do nosso futebol. E o Vila Nova e Goiás, inclusive, eu bato nisso há muito tempo. Eu acho que o Goiás e Vila, os dois clubes especialmente, talvez com a ajuda da imprensa também, o mais interessante eram eles fomentar o clássico. Sabe, Goiás e Vila Nova precisava ser considerado um patrimônio do estado de Goiás. Agora, infelizmente, quando as duas instituições se relacionam com o clássico, quase sempre é pelo lado pejorativo. São ações para diminuí-lo, não para fazer com que ele cresça. Porque quanto mais o clássico for maior, mais os dois clubes ganham. Para mim, o maior exemplo de clássico no Brasil, de clássico bem trabalhado, de clássico bem como que eu vou dizer, onde as duas partes ganham, é o Grenal. Todo mundo sabe da rivalidade gigantesca que existe entre Grêmio e Internacional. Todo mundo sabe, e como é o natural da rivalidade, aquela gana enorme de ganhar um do outro, mas lá os dois ganham. Eu me lembro de uma vez que Internacional e Grêmio foram fazer um amistoso no Uruguai. Por quê? Porque eles queriam que o Grenal tivesse um confronto fora do Brasil. Então aquilo era relevante para os dois clubes. Por quê? Porque os dois clubes tratam o Grenal como um patrimônio de ambos. O Grêmio, evidentemente, detesta o Internacional e vice-versa, mas eles agem em conjunto quando é favorável aos dois. E o Grenal é um patrimônio que pertence aos dois. E aqui também nós temos aí o Goiás e Vila Nova, que é um clássico que pertence aos dois, né? Um clássico que já caminha para... Daqui a 3 anos, Goiás e Vila Nova completaram 80 anos de rivalidade. Então, tomara que eles consigam crescer neste conceito até lá. E eu, no pouco espaço que eu tiver aí, na imprensa ou aqui no canal, eu vou sempre fomentar este lado. Goiás e Vila Nova precisam elevar de patamar. Precisam fazer do clássico uma coisa positiva para os dois clubes. Mas vamos, né, falar do jogo de hoje, antes também contar um pouquinho da história deste clássico. Vou apresentar aqui o retrospecto. O retrospecto de Goiás e Vila, ele é muito... Não é que ele é questionável, mas ele ainda tem muitos furos. Ao longo dos anos, muito se publicou
no retrospecto, uma sequência de uma pesquisa do jornalista Lisita Júnior. Lisita Júnior, para quem não conhece, militou na imprensa aqui nos anos 60, final dos anos 50 ele já estava atuando, anos 60, anos 70, e ele foi o primeiro pesquisador do futebol goiano. Aliás, é alguém por quem eu tenho enorme respeito. E em 1974, Lisita Júnior publicou um livro chamado Os 30 Anos do Futebol Goianiense. E neste livro ele trouxe uma relação de clássicos, dos 6 clássicos nossos aqui, envolvendo Goiânia, Atlético, Goiás e Vila Nova. E essa lista depois ela foi apenas sendo atualizada por outros cronistas, que o Lisita faleceu, né? E aí ela foi sendo atualizada. Quando lá nós surgimos com o futebol do Goiás em 2012, não vamos dizer que nós ignoramos essa lista, mas nós iniciamos uma recontagem do clássico. E recontagem como? Cadastrando jogos, né? Cadastrando os jogos das competições oficiais, Campeonato Goiano, Copa Goiás, Taça Leonino Caiado, Campeonato Estadinho de Goiânia e todos os outros. E também amistosos entre os dois clubes. E entre os outros também, nós cadastramos todos os jogos que envolvem times goianos. E aí nós encontramos muitos jogos deste período, que o Lisita Júnior publica esse livro em 74, muitos jogos que não constavam na lista do Lisita. E então por isso que a nossa lista acabou crescendo, aumentando, né? Alguns estatísticos, alguns curiosos, torcedores, até questionaram a nossa lista porque ela apresentava números diferentes dos números do Lisita. Só que a lista do futebol do Goiás ela tem uma questão. Vou mostrar aqui para vocês há pouco. Nós já conseguimos catalogar 314 jogos entre Goiás e Vila Nova. A lista do Lisita, se estivesse seguindo hoje, ela estaria na casa dos 280 jogos, mais ou menos. Esses 314 jogos que nós catalogamos, e eu não tenho audácia de dizer que são todos, talvez seja encontrado mais um ou outro, provavelmente não um número grande. Pode acontecer da gente encontrar um amistoso ou outro que ficou perdido aí durante as pesquisas, que não conseguimos identificá-lo nos textos. Mas esses 314 jogos, eles têm data, local, placar e referência nos jornais. Então, não são 314 jogos supostos, não. Eles têm tudo isso. Onde aconteceu, que dia aconteceu, qual foi o placar e por qual competição foi essa partida. Beleza, gente? Deixa eu mostrar aqui para vocês os números. Então, lá nós já conseguimos catalogar 314 jogos, sendo 151 vitórias do Goiás, 80 vitórias do Vila Nova, 476 gols do Goiás, 333 gols do Vila Nova, 83 empates. Hoje os dois times jogam na Serrinha, será o quarto jogo deles lá no estádio do Goiás. Nos 3 primeiros, vitória do Vila em 2005, quando eles se encontraram na Serrinha pela primeira vez, e depois 2 vitórias do Goiás, uma em 2010 e outra no ano passado. Beleza? Então esses são os dados históricos, né, vamos dizer assim, de Goiás e Vila Nova. Agora vamos para o jogo de hoje. Eu vou trabalhar nesse jogo de hoje, né, lá pela Rádio Bandeirantes, vou comentar esse jogo pela Rádio Bandeirantes. Vou trazer aqui para vocês o provável Goiás, né? Nenhum dos dois times foi divulgado oficialmente, mas essa escalação eu baseei nas informações dos setoristas que cobrem o Goiás e que cobrem o Vila Nova, que são as duas escalações mais prováveis para o clássico. A escalação oficial só sai 1 hora antes do jogo. O Goiás deve ser o mesmo que estreou contra a Aparecidense. Tadeu, Vidal, Fábio Sanches, Lucão e Jefferson, Gilberto Júnior, Léo Sene, Tales, Henrique Almeida, Rafael Moura e Lucão do Break. Eu não escalaria esse time, especialmente com 2 centroavantes. Acho que o time fica com uma mobilidade baixa no ataque, né? sem uma recomposição boa pelos lados. O Ney precisa fazer uma
uma gambiarra no momento de formar a segunda linha de 4, especialmente para defender, porque o natural, quando se joga no 4-2-3-1, quando você vai se defender, você tem a primeira linha de 4 defensiva com os dois zagueiros e os dois laterais. A segunda linha de 4 ela é composta pelos dois volantes centralizados e pelos lados os dois homens que atuam nas pontas, né? Tanto pelo lado esquerdo como o lado direito, eles recompõem e formam a segunda linha de 4. E o meia e o atacante pegam a saída de bola no centroavante. Nessa composição do Goiás, o Ney fez diferente. Ele deixava o Lucão e o Rafael Moura fazendo a saída de bola e o Thales recompunha pelo lado. Então você ficava com a segunda linha, com Henrique Almeida, Léo Senna, Gilberto Júnior e o Thales. E a mobilidade do ataque também, mesmo, mas o Rafael Moura e o Lucão fizeram uns 3 gols contra a Aparecidense, sim, fizeram. Mas eu não vi esses gols sendo fruto da formação. Quando o Rafael Moura faz o primeiro gol dele, é um gol de centroavante, está jogando como centroavante. Quando o Lucão faz o gol dele, é um gol que ele recebe a bola fora da área, não é aquela jogada que ele criou pelo lado, ele que estava jogando pelo lado, pelo contrário, ele estava centralizado neste momento. E quando o Lucão faz o segundo gol dele, o terceiro do Goiás no segundo tempo, também é um gol de centroavante. Então, neste time aí, eu estudaria 2 mudanças. Eu colocaria o Queco, e aí centralizava o Rafael Moura ou o Lucão, um dos dois, o que tiver melhor fisicamente. E até acho que o Lucão está mais inteiro que o Rafael Moura neste início, em que pese eu achar que o Rafael Moura é mais jogador do que o Lucão. Mas eu colocaria o Queco por um dos lados. E a outra modificação que eu faria, eu colocaria o Daniel Bessa no lugar do Gilberto Júnior. Então formaria uma dupla de volantes com Léo Senna e Daniel Bessa e o Thales mais à frente. Ah, mas não vai ficar sem pegada? Nós temos uma concepção aqui no Brasil de que é preciso um volante pé de ferro, o pessoal chama. E isso é uma concepção muito nossa. Vários grandes times do mundo jogam sem essa figura. Jogam com 2 volantes que marcam que quando precisa e que quando tem a bola sabem jogar. Então eu aproveitaria essa função. Mas o provável time do Goiás é este que está aparecendo aí na sua tela. Agora vamos ao Vila, do técnico Ariel Mamed. O Vila tem 2 desfalques em relação ao time que venceu o Grêmio. O Christian, que foi expulso, e o João Pedro, que fez o primeiro jogo dele na temporada e acabou se contundindo. Então, as novidades devem ser o Darley, que já entrou no lugar do Christian no jogo, e o Matheus Criciúma, que também entrou no lugar do João Pedro no jogo. Né? São substituições que o técnico Ariel Mamed já fez no jogo contra o Grêmio. Fabrício, Darley, Brunão, Adalberto e Marquinhos, Liel, Pedro Bambu, Matheus Criciúma, Gilcinho, Lucas Silva, Dimba. O setor defensivo do Vila tem sido o de melhor rendimento no clube até agora. O Vila só tomou um gol neste campeonato goiano, que foi aquele gol do Jaraguá. Evidentemente que jogando com o Darley pelo lado, o Vila perde a saída. Ali por aquele lado do lateral. O Darley não apoia. Ele vai jogar como um zagueiro fixo pelo lado direito. Existia a possibilidade, por exemplo, de colocar o Pedro Bambu nessa lateral direita e o Francesco no meio campo. Em que pese o Bambu tem uma experiência de jogar como lateral direito, jogou assim no Atlético, jogou assim no Goiás, mas eu não faria essa modificação também. Por quê? Eu achei o Bambu um dos melhores jogadores do Vila contra o Grêmio. Eu acho que você não ganha um grande lateral, colocando o Bambu lá, e você perde um bom meio-campista. Então, mantenha um setor que você já foi mais forte, que foi com o Bambu no meio campo, e tenta resolver o problema da lateral. O Vila falhou a não contratar 2 laterais, né? Isso é uma falha do elenco. Porque o Vila montou um elenco que ele tem apenas um lateral direito. Então, é uma questão de peças. O Vila precisa de um outro lateral direito. Aliás, o Vila precisa de um outro lateral direito para ser titular. Não para ser reserva, nem para brigar por posição com o Christian. O Vila precisa encontrar um jogador com a capacidade técnica acima do Christian para ser titular nessa lateral direita. Mas hoje não tem esse jogador.
Então o Darley vai fazer esse papel ali pelo lado. Outra questão deste time. Eu gosto dessa questão do Gilcinho centralizado. Ele não tem mais aquele fôlego para fazer o papel de lado, ter que acompanhar o lateral adversário. Então ali no meio, ele necessita de uma dedicação de marcação menor. Então ele tem mais tempo para pensar, para jogar. E ele é um dos jogadores tecnicamente mais qualificados deste elenco do Vila. Então acho melhor essa composição mesmo com os dois extremos, Matheus Criciúma por um lado e o Lucas Silva pelo outro. Eu só faria uma inversão, eu colocaria o Lucas Silva pela direita e o Matheus Criciúma pela esquerda. E por quê? O Lucas Silva é um jogador de muita velocidade. As jogadas dele, que ele consegue criar, elas são em cima dos dribles em velocidade. Então essa pequena vantagem que ele consegue ter sobre o marcador, ali na explosão, muitas das vezes ele perde ela quando ele chega na linha de fundo, porque ele é destro. E aí ele chega na linha de fundo, ele traz a bola para o pé direito para dar sequência na jogada, seja para cruzar ou para finalizar. Então quase sempre, muitas vezes, o que o Lucas Silva cria com o drible, cria com a arrancada, ele perde no momento de definir a jogada. Então um jogador que eu colocaria jogando pelo lado direito e o Matheus Criciúma pelo lado esquerdo. Mas basicamente assim no Vila seria isso que eu mudaria, mas o meu time que jogaria seria esse mesmo de hoje, que o técnico Ariel Mamed deve escalar, né? Porque esse time é apenas uma possibilidade muito forte de que seja esse time, mas nós só vamos conhecê-lo na hora do jogo. E o Francesco? Eu não colocaria o Francesco como titular, não é em virtude da questão da declaração dele. Eu não colocaria porque hoje eu não vejo lugar para o Francesco no time titular do Vila, simplesmente por isso. Então não acho que o Vila tem que forçar uma escalação do Francesco, por isso. Mas também não o tiraria dos relacionados. Eu não consegui ver a lista de relacionados do Vila para saber se o Francesco está ou não, não consegui ter essa informação. Mas acho que o Vila deve levá-lo normalmente a Serrinha, apenas como uma opção no banco, porque hoje eu não vejo condições, não vejo lugar para o Francesco no time titular da equipe do Vila Nova. E em termos de favoritismo, né, que é o que o pessoal gosta muito que a gente comente neste momento, eu vejo o Goiás como favorito para o jogo, mas não vejo o Goiás como um favoritaço, como alguns estão vendo. O Goiás ainda está em um processo de construção do seu time. Por exemplo, o Goiás tem no banco hoje 2 jogadores que foram regularizados essa semana, e os laterais, o Caju e o Pintado. O Caju pela esquerda, o Pintado pela direita. Você tem o Daniel Bessa, que jogou 15 minutos lá em Anápolis. Você tem o Queco, que estreou lá contra a Anapolina, e que provavelmente vai ficar no banco de reservas. Então, esses jogadores, que muitos deles é depositado sobre eles uma grande expectativa, eles provavelmente nem sequer vão começar jogando. Então o Goiás ainda está nesse processo de construção e o Goiás não tem um grande jogo nesse campeonato goiano até agora. Contra a Aparecidense foi um jogo igual, o Goiás poderia até ter perdido o jogo se a Aparecidense tivesse no segundo tempo aproveitado o seu melhor condicionamento físico e transformado isso em uma vantagem. Contra o Iporá, o Goiás fez um jogo fraco, empatou e poderia até ter perdido. Contra a Anapolina, venceu com o time reserva. Então esse time titular do Goiás, hoje ele é muito mais uma perspectiva do que uma realidade. Agora, evidentemente, ele é um time que tem mais qualidade que o Vila, por isso eu coloco como favorito. E o Vila Nova? Eu acho que o Vila, para conseguir um bom resultado na Serrinha, ele precisa de executar muito bem 2 aspectos. Um é de execução, o outro é de sentimento. O primeiro, ser muito organizado. Marcar com uma organização muito grande, ter, evidentemente, um bom desempenho técnico, né, porque só a tática não socorre ninguém, e ter coragem, né, porque o ambiente é contrário. Você joga fora de casa, contra um time melhor tecnicamente, só com a torcida do outro time,
sob forte desconfiança, inclusive da própria torcida. Mas, num cenário como este, além dessa organização tática e da qualidade técnica necessária, porque qual que vai ser o Vila? O Vila vai esperar o Goiás e tentar buscar o contra-ataque. Então, nisso aí você precisa o quê? Ser muito efetivo na marcação e preciso, mortal, quando você tiver a bola. E ter coragem, porque o jogo também passa por isso. Alguns momentos o Goiás pode demonstrar intranquilidade, pode demonstrar alguma fragilidade, e é nesse momento que o Vila precisa ter essa força e essa coragem de querer ganhar o jogo. Já o Goiás é mais uma questão de imposição, né? Tentar encantoar o Vila, não deixar o Vila respirar, e aí tentar matá-lo nessa asfixia, né? Jogando muito próximo da área o tempo todo, com a bola rondando a área do Vila o tempo todo, e tentar se matar o jogo. Então são estratégias diferentes para este confronto de hoje lá na Serrinha. Beleza, gente? Um abraço para todos vocês, um alô para a galera do esmeraldino.com e do soutigrão.com, sites parceiros aqui do canal. Tomara que o nosso clássico de hoje ocupe as páginas dos jornais e os comentários, né, os espaços das rádios e TVs amanhã, apenas pelo âmbito esportivo, porque isso já é suficientemente bom. Até mais.